Sejam bem-vindos a mais um live sobre temas interessantes para consultores imobiliários no que diz respeito à construção de negócios de consultores imobiliários. E, portanto, o meu nome é João Paleta, sou team leader da KW Abaco. Comigo hoje está, e como sempre, o meu amigo Mário Resina. Mário, olá Mário. Olá João, olá a todos, boa tarde e vamos a mais um live aqui no Facebook. Vamos a isso. Então, nós estamos-nos a divertir com estes lives, não estamos, Mário? Eu, pelo menos, tenho achado interessantes os temas. Divertido e aprendido, não é? Porque é óbvio que estes tem que haver alguma preparação e alguma conversa entre os dois sobre aquilo que vai ser abordado durante estes 45 minutos, às vezes chegamos aos 50. Isso também nos permite, às vezes, olhar para os temas de sempre com uma perspectiva diferente, que quer este contexto e esta nova realidade nos veio trazer, quer os desafios das pessoas com quem vamos falando diariamente, e os nossos, não é? São um bocadinho transpostos aqui para estes 45, condensados e transpostos para estes 45 minutos. E hoje eu acho que a conversa é muito interessante. É à volta de categorias de objetivos, não é, João? Sim, no fundo, só fazer aqui um enquadramento mais alargado da conversa de hoje. Nesta nossa atividade, os consultores imobiliários, no seu dia-a-dia, assumem a função de autoempregados, não é? São especialistas, são profissionais liberais, são comissionistas, recebem a comissão, portanto, quando vendem casas ganham dinheiro, quando não vendem casas não ganham dinheiro. E, aliás, tu estás sempre a falar sobre isso quando mencionas o pai rico, pai pobre e os cash flow quadrants do Kiyosaki, tu falas sobre essas 4 formas de trabalhar para ganhar dinheiro na vida, não é? O ser empregado, autoempregado, dono do negócio ou investidor. E na prática este é um tema muito importante porque a atividade de consultor imobiliário, uma atividade de autoemprego, nós sabemos que no dia-a-dia, apesar de poder ter um apelativo muito interessante que são as pingas grossas, não é? Das comissões elevadas da venda imobiliária, no entanto, no dia-a-dia nós sabemos perfeitamente que a taxa de rotação dos autoempregados é muito elevada e que existe uma grande percentagem de pessoas que entra no setor da mediação imobiliária e que sai logo porque não consegue ter sucesso e não consegue se ingrar. E uma das causas, uma das razões é porque esta é uma atividade que um autoempregado troca atividades por dinheiro e, portanto, até pode trabalhar muito durante o dia, durante o mês inteiro, mas se não fizer as escolhas certas e se não tiver um determinado foco, uma determinada direção, acaba por se perder e fazer coisas que não produzem resultados e, portanto, até mesmo quando recebe uma pinga grossa e depois distrai-se um bocadinho e de repente demora muito tempo até receber a próxima e isso leva a que as pessoas muitas vezes não consigam ter sucesso nesta atividade e este é um assunto importante, porque se estás desse lado, és consultor imobiliário, queres ter sucesso nesta atividade, então é importante que percebas como é que podes ter sucesso de forma sustentada ao longo do tempo, sem que esta atividade seja um pesadelo, como às vezes pode ser para algumas pessoas que estão sempre ao tio para conseguir pagar as contas lá de casa. E, portanto, se te encaixas nessa categoria de ter interesse em perceber como é que podemos transformar isto em algo profissionalizado, então esse é o âmbito da nossa conversa. Vamos olhar para como é que nós podemos transformar esta atividade no fundo, num jogo de negócios que nos permite, de forma previsível, tomar decisões e fazer escolhas acertadas, que nos leva, de facto, a ter muito sucesso e estarmos sempre focados e em rota de alcançar aquilo a que nos propomos. Não sei se queres adicionar alguma coisa, Mário, em relação a este enquadramento, antes de avançarmos para os tópicos. Só dizer que o sabermos, e tu estavas a tocar aí numa frase gira, que é o tornar o nosso negócio também um jogo, não é? O sabermos, a clareza de saber onde estamos a qualquer momento, ela é fundamental no mundo dos negócios, não é? Saberes os teus números. Com isto não significa que tenhas que saber todos os números. Bem, dependendo da escala do teu negócio, se és um agente sozinho, etc., aí convém que saibas tudo, desde o ponto de vista orçamental ao ponto de vista do negócio, mas naquilo que é a tua responsabilidade e que é a minha responsabilidade, nós muitas vezes não temos que saber todos os números de toda a agência, todo o market center, mas há medidas e há indicadores sobre os quais, né, nós temos que
se quiseres, ir a descansar a pensar neles e acordar de manhã a pensar neles e a perceber a saúde desses mesmos indicadores para ter a certeza que temos um negócio saudável. Exatamente. Sim, e se quiseres só adicionar uma última nota antes de entrarmos de facto naquilo que estavas a dizer há bocado, que é o tema da conversa, que são as categorias de objetivos e como é que podemos, no fundo, olhar para os números-chave do negócio e poder usá-los de forma produtiva, é dizer que existe aqui uma parte importante anterior, que é a forma como nós pensamos, não é? Que é a forma como nós pensamos em relação à atividade e em relação ao negócio, e é muito importante se calhar partilhar aqui com a audiência que há alguns guiões para a forma de pensar e que no fundo tem sido um padrão que nós encontramos nas pessoas de sucesso nesta atividade, quer seja em Portugal, quer seja fora de Portugal, quer seja dentro da Abaco, quer seja fora da Abaco, e porque são transversais a quem tem sucesso. Uma primeira forma de pensar muito importante tem a ver com o padrão de que quando nós encontramos uma pessoa muito bem sucedida, nós vemos que a pessoa está munida de um propósito, é uma vontade muito grande interior, uma força interior fortíssima de fazer alguma coisa que é maior do que ela própria. E há muitos propósitos, e há muitos formatos, mas isso é absolutamente fundamental e isso leva a que as pessoas tenham uma força interior que os leva a andar para a frente e que levem tudo à frente e, portanto, têm uma força e uma energia que é a base de tudo. Depois, na segunda forma de pensar muito importante, tem a ver com a forma como as pessoas pensam, que é pensar em grande ou pensar pequeno. O pensar que existem muitas possibilidades, o pensar que podemos ir mais longe, o pensar que é possível. Portanto, pensar em grandes objetivos, em esticar a corda, leva-nos depois a tomar iniciativas no dia-a-dia que nos aproximam de lá chegar. É como tu corres, não é, 10 km, mas se quiseres correr uma maratona, provavelmente tens que ajustar a carga de trabalho para conseguir chegar não é, à preparação física que te permite efetivamente correr a maratona. Mas tens estas duas coisas, que é pensar em correr a maratona, é pensar em maior. E depois ajustar o plano de trabalho em função do pensamento maior. E a terceira peça da forma de pensar fundacional, e a seguir já te deixo falar sobre as formas de pensar de suporte, tem a ver com o pensar no cliente, pensar na experiência de serviço ao cliente, são absolutamente fundacionais, e especialmente no negócio imobiliário, quando tu pensas que... e diz-se muitas vezes que este é um negócio de pessoas para pessoas, é verdade, é um negócio de pessoas, é uma venda complexa que tem uma carga emocional fortíssima por causa das razões que levam as pessoas a mudar de casa, nas relações com os colegas também, e por isso é que é absolutamente fundamental pensar em valor, pensar em clientes satisfeitos, pensar em experiência de valor. E, portanto, antes de olharmos para o negócio como um negócio e olhar para as métricas e para os números, convém tirar, se quiserem, esta forma de pensar da frente. E, Mário, e tu concordarás comigo que se estas são as formas de pensar fundacionais, não são as únicas, não é? Porque há outras formas de pensar que são complementares e são também muito importantes no processo mental para o sucesso. Sim, e muito rapidamente, não é? Há mais seis que nos suportam neste formato de pensar e que são denominadores comuns das pessoas bem-sucedidas nas diferentes áreas, negócios, desporto, artes, tudo o que tu quiseres considerar. Muito rapidamente são elas pensar de forma competitiva e estratégica, né? No fundo, ter aqui uma ambição e uma forma de chegar lá, um plano. Depois, trocar aquilo que são pensamentos e intenções por ações e por uma prestação de contas, né? O pensar a ação e pensar prestar contas, ou o palavrão que nós costumamos usar, que é o accountability. E accountability não tem que ser visto, muitas vezes é visto de forma negativa, esta disciplina de prestar contas, mas é de facto este pensamento de muitas vezes até prestar contas a nós próprios que nos vai permitir de ser um bocadinho melhores todos os dias. Depois, pensar talento, sistemas e standards. O que isto quer dizer é que existem ferramentas de suporte e métricas que têm que ser atingidas para neste caminho do sucesso e tê-las sempre presentes.
Depois, pensar em constantemente adquirir mais conhecimento e competências que nos permitam dar um próximo passo. Uma coisa é eu trabalhar como agente sozinho, outra coisa é ter que gerir uma equipa. E se calhar quando quer dar esse passo, vou ter que certamente ganhar conhecimento sobre gestão de pessoas e ganhar competências sobre a forma como isso é feito da maneira mais eficiente, não é? E depois, as duas últimas, para mim são as favoritas, que é pensar persistência e resiliência. Qualquer atividade, qualquer área comercial, qualquer negócio, se não tiver se não formos, se o nosso DNA não tiver carregadinho de resiliência e de persistência, eventualmente teremos que procurar outras atividades menos comerciais e menos de gestão do dia-a-dia. E, por fim, tudo isto só é um negócio se nós pensarmos lucro. Né? Pensarmos o lucro target e percebermos o que é que quer dizer lucro e quais é que são as variáveis que fazem parte da equação do lucro do negócio. Exatamente. Então, uma sugestão para quem está na audiência, nós falamos em 9 formas de pensar, portanto, 9 guiões para nós calibrarmos a forma de pensar para o sucesso. Uma sugestão para a audiência é, para cada uma destas 9 categorias da forma de pensar, fazer aqui uma escala de 0 a 10 e fazer uma autoavaliação de 0 a 10. Como é que nós estamos em relação a cada uma destas formas de pensar? E como resultado dessa autoavaliação, fazer uma tomada de consciência, em primeiro lugar, do sítio onde estás, e depois uma tomada de ação, ou uma iniciativa, uma decisão, uma escolha, que te aproxima de melhorar a forma como tu pensas sobre cada uma destas coisas. E, portanto, isto é para consultores imobiliários, não é? Porque a verdade é esta, Mário, ser consultor imobiliário, nós podemos florear a coisa, mas a verdade é que é um trabalho que implica isso mesmo, que implica trabalho, implica, como estavas a dizer, persistência, resiliência, implica muita vontade, implica muita capacidade, e, portanto, é uma atividade onde estas coisas são mesmo muitíssimo importantes. Então, introduzindo o tema das... E como tu dizias, e por isso esta introdução, né? E a forma de pensar cada um destes temas é chave. Né? Se para ti ter um sistema é, acorde de manhã, meia bola e força, Exatamente. não será bem... Pode estar a funcionar perfeitamente para ti. Agora, será que há hipótese de melhorar? Né? Será que se pensares de outra forma e se abordares esse tema de outra forma, o teu negócio muda radicalmente no prazo de 6 meses? No fundo, é esse o convite que estamos a fazer. Sim, é ser proativo ou ser reativo na atividade e na capacidade de conseguir construir uma carreira faz muita diferença. Ser intencional ou ser natural, natural no sentido de fazer as coisas que saem à primeira naturalmente, ou ser intencional ou propositado faz diferença. Então, vamos então às 8 categorias de objetivos, aquilo que são de facto, no fundo, tal e qual como num campeonato, tal e qual como no futebol, há sempre números e estatísticas e, portanto, vamos ver aquilo que são as categorias de objetivos que fazem com que as pessoas que os seguem sejam pessoas que estão responsavelmente nos negócios. Portanto, se tu olhares para estas 8 categorias e se tu pensares qual é o objetivo, o que é que eu alcancei e em que medida é que eu posso ir estando on track ou fazer correções de trajetória para conseguir alcançar os objetivos, então são aquilo que nos permite estar de forma responsável nos negócios e são aquilo que são as métricas do jogo. Então, se calhar, Mário, eu começo pela primeira categoria dos objetivos e depois já te passo a palavra para a seguinte. Então, se quiserem ir tomando nota, e para quem está na audiência, se tem tido o hábito de tomar notas das coisas que nós temos vindo a dizer, pode ser importante. Então, no negócio imobiliário, na atividade das vendas, é muito importante olharmos para objetivos de número de leads. Número de leads ou número de contactos que nós conseguimos encontrar de proprietários que têm casas à venda. Com certeza que tu, enquanto empresário, enquanto vendedor, se tiveres um objetivo anual para alcançar de rendimentos, com certeza que se tu desmultiplicares toda a equação matemática até não é? A peça do Lego mais atómica, se quiseres, à parte mais pequenina, tu vais encontrar, ok, está aqui, a primeira parte do jogo são leads de proprietários. E há de haver um número, haverá um número com certeza que, se tu encontrares este número de proprietários ao longo do ano e os contactares, tu vais estar em rota de alcançar os objetivos de rendimentos. E por isso,
Esta é a primeira categoria de objetivos, que é definir um número objetivo de proprietários que eu vou encontrar ao longo do ano, que depois se materializa em número de contactos que eu vou encontrar num mês, número de contactos que eu vou encontrar numa semana, que é para depois poder manter um registro desses mesmos contactos e perceber se eu, à semana, vou encontrando o número de contactos que eu preciso para alimentar os objetivos do ano ou não. E, portanto, quantos leads é que tu precisas gerar ao longo do ano, que vai resultar depois em quantas angariações ao longo do ano. E por isso, estas categorias, e em particular esta, permite depois pôr o resto da bola em movimento, o resto do jogo em movimento. E por isso é muito importante, para as taxas de conversão a seguir, tu conseguires encontrar um número de leads e daqui derivam todas as decisões, que é se aquilo que tu estás a fazer te permite encontrar esses leads, continua a fazer o que estás a fazer. Se aquilo que estás a fazer no dia-a-dia não te permite encontrar os leads que te alimentam os objetivos, então tens que tomar decisões de fazer coisas diferentes, ir à procura de novas estratégias, novas táticas, falar com pessoas diferentes, mudar a fonte, eu que sei, fazer coisas diferentes que te permitem produzir um resultado diferente, mas de forma consciente e autorresponsável e proativa, estares em rota de perceber se estás ou não dentro dos objetivos e persegui-los. Deixa-me agarrar exatamente nessa parte, João, e acrescentar que é... E às vezes as leads poderão vir, vêm de certeza, pois se nós as estamos a captar ou não é outra conversa. Né? Quantos de vocês aí na audiência, consultores imobiliários, têm uma angariação, o telefone toca, é um cliente interessado em saber mais informações? Quantos de vocês é que param o carro, agarram um bloco de notas e uma caneta e registam os dados dessa pessoa que vos acabou de ligar, através de mais perguntas? Ou quantos de vocês é que deixam passar a oportunidade de ter aqui mais um ponto? É cliente comprador, ou pelo menos é cliente interessado. E quantos de vocês é que perdem, ou se calhar no mercado em 2017, 2018, 2019, perderam estas oportunidades de ter aqui uma lead de comprador muito bem classificada para usarem mais à frente no vosso negócio? Sim, e a classificação que estás a dizer é muito importante para todos os tipos de leads, que é, imagina tu a partir de certa altura começas a ver padrões, que é, se tu vês que a maior parte dos negócios que tu fazes vem de uma determinada fonte em vez de outra, e se a diferença for muito grande, imagina 90% das tuas vendas vêm de antigos clientes e que 10% das vendas vêm sei lá, do marketing que tu fizeste não sei aonde. Então, se tens esta relação desproporcional entre... imagina que estás a investir muito tempo do teu tempo no marketing que só te dá 10% das vendas e em vez de estares a investir a maior parte do teu tempo naquelas fontes que te dão a maior parte dos negócios. Estás a ver como estas coisas de olhar para os números, saber a fonte dos leads, perceber se estás on track ou não está on track, te permite depois tomar decisões sobre o que fazer. É mesmo um jogo. E, portanto, o teu jogo imobiliário começa exatamente com esta primeira componente, com esta primeira categoria de objetivos. Agora, antes de passar à segunda categoria, Mário, eu queria só dizer o seguinte. Mário, e o que é que acontece se tu não tiveres um objetivo e se não tiveres uma categoria de objetivos e se não tiveres a olhar para este assunto de forma intencional ou propositada? Que consequências é que isto pode ter? A primeira consequência, assim, de forma muito prática, é... Pois não tens o teu GPS a funcionar, não é? Estás à procura de chegar do ponto A ao ponto B, mas vais à deriva. E à medida que vais à deriva, o dia vai passando, ou os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando e depois parece que nunca mais chegas ao teu destino. Não consegues medir. Então e a segunda categoria, Mário? Qual é a segunda categoria de objetivos? Leads, clientes motivados, é comum de todos os negócios. Aqui chamam-se clientes proprietários, clientes compradores, clientes investidores. Depois, na segunda categoria, vem algo muito exclusivo do nosso negócio, que se chama angariações. Não é? E é só aqui... Atenção, vou encontrar clientes motivados, fundamental e essencial. Mas é a conversão destes clientes motivados em angariações, okay,
que são determinantes para construires uma carreira ou não na mediação imobiliária. E todo o modelo de negócio de um consultor, de uma imobiliária, tem que ter, algures no plano de negócios, o número de angariações em stock para serem comercializadas. Okay? E, portanto, é uma medida fundamental. E é aquela medida que depois também vai determinar. E no outro dia falávamos, todas as manhãs conversamos com a equipa do nosso Market Center, e a conversa, penso que foi segunda-feira, foi à volta disto, que é este indicador, o indicador que te permite aferir se podes evoluir mais rápido ou mais lentamente na construção, por exemplo, de equipas, no recrutamento das primeiras pessoas que te possam ajudar na componente mais de back-office do teu negócio. É a tua capacidade de trazer angariações. Certamente. Eu adicionava que, porque angariações, não é? Em primeiro lugar, de proprietários e não de compradores? Porque existe uma relação desproporcional de valor entre ambos, não é? Que é, se eu tiver uma angariação em venda, em particular um exclusivo, como mínimo vou encontrar pelo menos 10 compradores. Não é pouco comum encontrares 20, 30 ou 50 compradores com uma angariação ao longo dos 6 meses de contrato e, portanto, um proprietário traz muitos compradores. Agora, o contrário não é verdade. Um comprador não traz da mesma forma 10 ou 50 proprietários. No fundo, o comprador pode ter uma casa à venda, o comprador pode ter visitado várias casas com proprietários particulares e pode dar uma ou duas pistas de vez em quando, mas não é que chovem compradores quando tu pões uma angariação no ar. E, portanto, esse foco em angariações é muitíssimo importante e é a segunda categoria de objetivos. Portanto, mais uma vez, existe uma relação. Haverá, com certeza, um número de angariações que tu tens que fazer num ano. Haverá, com certeza, um número de angariações que tens que vender num ano para conseguires alcançar os objetivos financeiros do ano. E, portanto, mais uma vez, se tiveres um objetivo concreto que possas observar, podes apontar as miras para esse objetivo e depois medir se estás on track ou não estás on track, mais uma vez registando tudo. Se as angariações são de compra e venda de habitação, são residenciais, são comerciais, são arrendamentos, se são de imóveis em localizações que têm mais procura ou menos procura. Portanto, todo esse tipo de informações depois giram à volta das conversas de como é que tu podes mexer nos números e nas variáveis todas que estão envolvidas aqui para conseguires. E mais uma vez, as taxas de conversão da categoria anterior dos leads em angariações, se tu contactares 10 leads e só marcas uma reunião e tu tens esses números monitorizados, então tu consegues dizer, caramba, tenho uma taxa de conversão de 10%, o que é que isto quer dizer? Bem, pode subir. E se pode subir, então o que é que pode ser feito? Posso melhorar os scripts, melhorar a apresentação de serviços, posso calibrar a minha proposta de valor, posso comunicar melhor, posso orientar a conversa para o fecho. Enfim, todas estas decisões depois giram à volta de eu saber como é que eu posso progredir e o que posso fazer para melhorar. Então, as duas categorias de objetivos seguintes, portanto, temos leads e temos angariações, não é? Têm a ver com propostas e têm a ver com, no fundo, transações efetuadas. Portanto, quantas propostas tu geras e quantas se fecham e quantas, no fundo, quantos contratos promessa e quantas escrituras é que são o objetivo e quantas é que tu consegues concretizar. E, portanto, tu consegues ver aqui o modelo económico a funcionar, não é, Mário? Que é leads, angariações, propostas e transações. E, portanto, de repente, tu tens aqui a equação matemática que corresponde àquilo que nós chamamos de um modelo económico, não é? do consultor imobiliário. A quinta categoria, que é a que tu vais falar agora, é uma muitíssimo interessante e que tu gostas muito, não é? Sim, a quinta tem a ver, gosto muito, acho que gostamos todos. Há quem diga, há quem... Isso estava uma grande conversa, né? E nós temos aqui também conversas no Market Center sobre criação de riqueza e a forma como olhamos para o dinheiro. Portanto, esta quinta categoria chama-se dinheiro. E em Portugal, ou pelo menos a maioria dos portugueses, cresce a não
a ser educado a não ter estas conversas. Sobre isso não se fala. Sim, okay? exatamente. Mas isso é para outro dia. Outro dia, depois logo. Aqui, o que interessa relativamente a esta categoria de objetivos é o que é que têm de ser dentro daquilo que chamamos de dinheiro, o que é que deve ser olhado, o que é que deve ser monitorizado. Ok? E tem a ver com quanto dinheiro é que estamos a faturar, não é? O que é que são as receitas que o negócio gera, de todos os seus ângulos. Há negócios que só geram receita do ponto de vista das transações realizadas e das comissões quebradas a clientes. Há negócios que geram, ou modelos de negócio que geram rendimento passivo, portanto, tens uma oportunidade de, no caso da Keller Williams, de receber uma percentagem desta receita gerada relativamente às pessoas que tu convidas para o projeto Keller Williams no mundo inteiro. E, portanto, há aqui, se quiseres, uma dupla valorização da mesma oportunidade do ponto de vista das receitas. Depois, ainda dentro da categoria dinheiro, o tema orçamental, não é? Quanto é que ganhamos, quanto é que gastamos e como é que aquilo que gastamos compara com aquilo que era o nosso objetivo de despesas e depois, dentro de cada rúbrica de despesas, não é? Será que gastámos demais em posicionamento? Como é que estamos a olhar para o investimento em redes sociais? Quanto é que orçamentámos daquilo que percentagem de receitas é que vamos orçamentar para o próximo ano ou para o próximo trimestre para investir na promoção de imóveis nos portais imobiliários, não é? E que retorno é que daí veio? Qual é o portal que dá mais retorno? O que é que eu devo começar a fazer se calhar diferente? Tudo isso tem que ser, no caminho da excelência, tem que ser observado. Depois, o líquido, não é? O lucro, quanto de lucro ou que percentagem de lucro é que o negócio gerou, e se o teu negócio não está a gerar 40% de margem de lucro, tens de estar a falar com um de nós, e rápido, porque este é o momento único que nós temos, que vivemos, daquilo que é a capacidade diferente de promover imóveis, de encontrar clientes compradores, de encontrar clientes proprietários que queiram vender. Tudo está a mudar e tudo está a mudar rapidamente, e essa mudança permite que o teu negócio liberte margens de 40% na mediação imobiliária. E nós sabemos, e estamos preparados para ajudar a chegar lá. E depois existem, antes de passar a palavra, João, completas e avanças para o próximo, que é, no fundo, se tens pessoas na equipa, ou o que é que, se há dinheiro a repartir ou a dividir, como é que ele é repartido, como é que ele é dividido, e qual é que é, e o que é que isso representa, não é, para as pessoas que estão contigo neste negócio. Sim, este tema, se calhar os temas primeiros são mais comuns, não é? A atividade das vendas é normal, as pessoas terem mais proximidade com os objetivos de leads, de angariações, de propostas e transações, não que necessariamente têm uma proximidade com objetivos de dinheiro. O objetivo de receitas é diferente do objetivo de lucro, não é? São coisas diferentes. E quando falamos sobre ter objetivos na lógica do dinheiro, é ter objetivos na lógica empresarial, porque o autoempregado, tipicamente, quer seja com uma empresa constituída juridicamente para o efeito ou com recibos verdes, o que vai acontecer é que há uma promiscuidade muito grande entre o dinheiro que recebe e a sua vida pessoal, que é quase que se misturam, não há diferença entre o negócio e a vida pessoal. O dinheiro entra na conta bancária e depois dispara em várias direções, e não que necessariamente há um grande controle sobre para onde é que vai o dinheiro e qual é que é a relação entre as diversas categorias desse dinheiro e perceber se, no fundo, há aqui um equilíbrio saudável entre as coisas e se podemos tomar decisões para equilibrar de facto as contas. E por isso é que este tema é importante. Se tu estiveres a olhar para o objetivo de dinheiro e vires qual é que foi o resultado final, e tu mencionavas quanto dinheiro é que entra no bolso do consultor, quanto dinheiro é que são as despesas, o custo das vendas e as receitas, e portanto esse equilíbrio é muito importante e por isso se calhar pouco comum à maioria das pessoas que não são ensinadas a mexer em dinheiro, era o que estavas a dizer, não é? Não se ensina literacia financeira nas escolas. A maior parte das pessoas passam pela vida um bocadinho, eu vou usar a palavra ignorantes em relação ao tema financeiro, e não é ignorantes com juízo de valor, é sem juízo de valor, é de não saberem mesmo.
É o não sei que não sei, não é? O conceito de não sei que não sei. E isso depois tem consequências dramáticas muitas vezes nas pessoas, que às vezes até trabalham muito, mas depois chegam ao final de 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos de trabalho e não sobrou nada e não sabem porque é que não sobrou, porque fartaram-se de trabalhar e pronto. E isso é uma coisa E seguem o que os outros fazem, não é? Se todos se endividam, eu também me endivido. Se todos têm cartões de crédito, então porquê é que não hei de ter um cartão de crédito? Exatamente. Se todos cedem o limite do cartão de crédito, porquê é que não hei de ter o limite do cartão de crédito? Se todos conduzem um carro com 1 ano, porquê é que não hei de conduzir um carro com 1 ano? E depois temos aqui umas perspectivas muito Sim, diferentes sobre o mesmo tema. Exatamente. E depois não tenho lucro, mas ando com um carro novo. Não tenho dinheiro para investir em marketing, mas ando com um carro novo. Mas tenho um carro novo. Mas tenho um carro novo, ou tenho um fato novo, ou enfim, uma coisa qualquer. E esse equilíbrio é muito importante e, portanto, o dinheiro não é bom por si próprio, o dinheiro é bom pelo bem que consegue fazer. E, portanto, se nós conseguirmos ter uma estrutura financeira saudável e conseguirmos depois, com o dinheiro que sobra, fazer coisas boas, sem prejuízo da nossa vida pessoal, então faz sentido olhar para essa categoria de objetivos. Então, se esta era a categoria 5, qual é a categoria 6? Tem a ver com pessoas. Portanto, primeiro leads, depois angariações, depois propostas, depois transações, depois dinheiro. Então, a sexta categoria de objetivos tem a ver com pessoas, que é, no fundo, o primeiro passo importante do ponto de vista do crescimento, a transformação de um autoemprego num negócio tem a ver com investimento em 3 coisas, em pessoas, em ferramentas e em sistemas. E, portanto, o primeiro passo do ponto de vista do leverage no crescimento de um negócio tem a ver com quando tu já não consegues fazer tudo sozinho, quando tu já estás no limite da tua capacidade, da tua produtividade, então está na altura de contratar ajuda. E, portanto, significa contratar pessoas para trabalharem contigo. Agora, esta categoria de objetivos é muito interessante, e faz sentido. E faz sentido pensar nela mesmo antes de chegar na altura de contratar alguém. Porque estamos a pensar em recrutamento de pessoas talentosas para a equipa, em formar pessoas dentro da equipa e em fazer a consultoria e o coaching dessas pessoas dentro da equipa, não é? Liderá-las de alguma maneira. Agora, mesmo que tu não tenhas necessidades deves ter essa categoria de objetivos definida. Porque deves começar progressivamente e antes de teres necessidade de ter uma pessoa lá à frente, a pensar que pessoas é que vais precisar, qual é a descrição de funções da pessoa que vais ter, que tipo de remuneração é que lhe vais pagar, que tipo de formação é que essa pessoa vai precisar. E portanto, se tu começares a estabelecer como objetivo, antes de ser preciso começares a programar estas coisas, com tempo, atempadamente, quando chegar na altura, e esta aqui é tão importante, Mário, quantas vezes nós vimos pessoas que quando chegam à altura de ter que recrutar, depois vão recrutar à pressa. Vão recrutar uma prima, vão recrutar um amigo de um amigo que está a precisar, que está desempregado e não sei o quê, e em vez de fazerem um processo proativo, com tempo, de escolher a pessoa certa, para fazer a descrição de funções certas, estás a ver? E com a remuneração certa e não sei o quê, em vez de fazer tudo certo, fizeram tudo errado à pressa. E, portanto, esta categoria de objetivos é muitíssimo importante. Não sei se queres adicionar alguma coisa em relação a esta categoria. Sim, não, só dizer que é fundamental. Não é? As pessoas com que nos rodeamos em tudo, neste caso estamos a falar do negócio de consultoria imobiliária, são, se quiseres, na minha opinião, a variável que melhor explica o teu sucesso na mediação imobiliária. São as pessoas que te rodeiam e as pessoas com quem te dás. Porque as conversas que vais ter são em função do grupo em que te inseres, os objetivos que vais terminar são em função das pessoas que te rodeiam. No caso da contratação que estavas a dizer, ainda se torna mais importante, não é? A certeza de que aquela pessoa que vais adicionar à tua equipe ou ao teu negócio ocupa um papel complementar ao teu e de preferência que te transforme numa melhor versão de ti próprio, não é? Que seja exigente, que te questione, que te contribua, que te liberte, que te empurre para cima e que te liberte tempo para tu fazeres aquilo que realmente importa neste negócio. Isso é chave. Sem isso, não evoluímos. Depois, avançando para... Portanto, as pessoas como ferramenta de
de alavancagem de negócio, né? De progressão. Depois tens aqui a 7ª categoria de objetivos, e aproximamos do final, quer do tempo, quer das nossas categorias, que são os sistemas e as ferramentas que tens, que colocas em prática. Né? No fundo, os sistemas que utilizas para gerir o teu negócio. E atenção, não complicar muito esta categoria, porque uma agenda pode ser um sistema. A organização que fazes do teu tempo é determinante naquilo que são os resultados que vais ter do período, da semana, do mês, do trimestre. Tudo isso vai ser em função do tempo que guardas para realizar as atividades que são mais importantes, e nós nunca nos cansamos de dizer isto. E, portanto, no fundo, se quiseres fazer uma auditoria de sistemas no teu negócio, aquilo que tens que perguntar é, ok, que novos sistemas ou ferramentas é que eu preciso de adicionar? Tens de trazer uma resposta para isto. Se quiseres levar como trabalho para casa e como nota, é, ok, para a reflexão do final da semana, ok, que novos sistemas ou ferramentas preciso adicionar ao meu negócio? E às vezes, só não perceber esta pergunta já é um indicador fantástico do ponto de partida. Mas é sempre bom conhecermos o ponto de partida para podermos depois levar o negócio para outro patamar. E depois, dos sistemas que utilizo ou das ferramentas que utilizo, o que é que tem que ser melhorado ou se quiser, ou subscrever uma nova versão. Uma versão que me permita, por exemplo, como é que, imagina que já te posicionas nas redes sociais. Utilizas o Facebook como uma ferramenta de divulgação da tua atividade, da tua marca, do teu negócio. Será que estás a ter o melhor retorno pelo investimento que fazes? Ou será que existe, como no caso daquela Williams, uma ferramenta que é o Command, que através da parceria que temos com o Facebook, te permite trazer o valor ou o custo por lead gerada no Facebook para menos de €1? Não é? Tudo isso pode ser um upgrade ao teu sistema de geração de leads. Mas, no fundo, é isto, que é pessoas, obviamente, o mais importante, mas existem também ferramentas e sistemas que te permitem alavancar o teu negócio e se quiseres, no fundo, libertar-te para ires pensando na próxima etapa e como é que o teu negócio evolui para uma próxima etapa. Sim, e mais uma vez é isso, não é? Que é, se não tiveres na tua categoria de objetivos pessoas, ferramentas e sistemas, o teu negócio, a máquina de lavar vai-te atropelar e depois tu não vais pensar, não vais preparar, não vais fazer coisas e se calhar podes até fazer algumas coisas, mas fazes por sorte, por casualidade e não por intencionalidade, que é uma coisa muito importante. E por isso, se tu conseguires ir documentando os teus métodos, não é? Forma sistemática com que tu consegues produzir resultados e ir progressivamente adicionando novos sistemas e pessoas que depois operam os sistemas, tu vais, no fundo, criar as condições de progressivamente começar a tornar o teu negócio muito mais previsível. E se estamos a falar do negócio, nos negócios essa é a chave, é tu perceberes a relação causa e efeito entre aquilo que tu fazes de um lado e o lucro que sai do outro. E, portanto, quando tu encaixas esta equação do o que é que produz o resultado, o que é que funciona e o que é que não funciona, então tu tornas essa previsibilidade é o que faz do negócio o negócio. Porque senão é só sorte, é só... Não é? Por isso é que há muitos negócios que abrem e fecham e os donos dos negócios nem sabem porquê. Quer dizer, foram as consequências foi a crise, foi não sei o quê. Não, esquece, os negócios bem-sucedidos são previsíveis e os donos dos negócios são conscientes em relação a essa previsibilidade e como monitorizam os números com frequência, sabem qual é a relação entre o que se faz e o número que aparece e por isso é que os negócios são sustentáveis e bem-sucedidos ao longo do tempo e as empresas que crescem muito são essas que conseguem fazer isso ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo do tempo. Então falta-nos uma categoria de objetivos, que é, portanto, leads, angariações, propostas, transações, dinheiro, pessoas, ferramentas e sistemas, e falta-nos uma que é desenvolvimento pessoal. Há uma lei Bold, nós falamos sempre no programa Bold, que agora começa em abril, que é um programa de desenvolvimento pessoal e de mindset, que diz assim: o teu negócio cresce na medida em que tu cresces. E por isso,
o processo do consultor imobiliário estar constantemente a aprender coisas novas, para ele crescer dentro da sua cabeça, na sua infraestrutura mental, estar constantemente a desafiar-se e a crescer, a aprender vocabulário novo, a aprender técnicas novas, a ter conhecimento de modelos de gestão e de melhores práticas e, portanto, a conhecer-se a si próprio melhor. Estas coisas permitem que, progressivamente, o consultor consiga cada vez mais resolver problemas cada vez mais complexos à medida que o negócio vai crescendo e que a sua atividade vai evoluindo. E por isso, mais uma vez, ser intencional. Não é fazer um curso quando aparece uma inscrição e por alguém que diz, bora lá fazer o curso. Não. É o contrário, é dizer assim, eu para alcançar os meus objetivos, eu vou ter que saber esta matéria, logo eu vou intencionalmente escolher fazer este curso e fazer aquele, ler este livro, ler aquele, falar com esta pessoa, falar com aquela. E, portanto, que tipo de conhecimento é que eu preciso para alcançar os meus objetivos, que tipo de competências é que eu preciso desenvolver e como é que vou fazer isso de forma consciente e premeditada, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Muito bem. Mário, queres lançar aqui uma conclusão e no fundo, fazer aqui um apanhar daquilo que foi a nossa conversa até agora para encerrarmos a sessão também e deixar os nossos... Vou fazer os meus comentários finais, agarrando no que tu disseste agora e depois tu fechas, como entenderes. Primeiro, esta parte do crescimento pessoal é fundamental, não é? O ser diferente porque somos diferentes, o aprender por aprender, também aqui há... Não estamos a falar da parte de lazer. Também aqui tem que haver um propósito naquilo que aprendes a cada momento, porque o teu negócio... os nossos negócios estão todos em fases diferentes. Há coisas que fazem sentido aprender quando vou fazer a minha primeira contratação, que tipo de pessoa é que tenho que contratar e como é que eu faço esse processo de visão daquilo que é a carreira que vou traçar para essa pessoa comigo. E outra coisa é como é que eu vou contratar o terceiro especialista de compradores para a minha equipa. Não é? Que tipo de acordo financeiro é que vou ter, que tipo de treino, acompanhamento, e eu tenho que ir aprendendo isto ao longo das etapas da minha carreira de mediação imobiliária. E agora, né, no fundo, se eu não conseguir aprender, eu tenho que encontrar a forma de aprender a ser mais digital. Se não sei fazer, se não tenho essa literacia, tudo isso faz parte. Por isso, no fundo, a mensagem final é... se quiseres, é muito mais fácil chegares a uma agência e falar sobre o fim de semana, chegares à tua agência e falar sobre o fim de semana, sobre aquele lance dramático no derby que deu cartão amarelo, mas não tinha sido amarelo. Tudo isso são conversas muito mais fáceis de se ter. Agora, o convite que eu faço sempre nestas reflexões é: então, e se as conversas forem sobre, ok, qual é que é o próximo livro que vamos ler? Ok, estamos neste patamar de desenvolvimento pessoal, como é que vamos conseguir passar para o próximo? Ou como é que eu torno o meu negócio mais rentável? Não é? Ou que tipo de sistemas é que estás a usar? Chegar a um colega da agência que sabes que teve uma determinada performance nos últimos meses, que o negócio, ou que se apresenta muito bem nas redes sociais, e ter perguntas à volta disso. Olha, com que agência é que trabalhas? Como é que começaste? Que equipamento é que usas? Quanto tempo de edição é que te consomem os vídeos que publicas? E se nós não tivermos, né, no fundo, passando por todas as categorias de objetivos assim de uma vez, se nós não tivermos a monitorizar estas diferentes categorias que andam à volta do nosso negócio da mediação imobiliária, nós não vamos saber o que fazer para melhorar, porque nem sequer sabemos qual é o ponto de partida. Né? E fica o convite de refletir, pensar no teu negócio e pensar se de facto são estas as conversas que estás a ter, e se não, como é que as podes promover no local onde trabalhas para poderes ter um negócio que funciona melhor. Sim, como nota de encerramento então desta nossa conversa, Mário. Sim, que este é um negócio de pessoas para pessoas, é um negócio altamente emocional, tem uma carga emocional forte em todos os aspectos da atividade. Sim que tens que ter essa componente humana
nas relações e no trato, e para teres muito sucesso na atividade tens que fazer uma outra parte muito importante como complemento, que é conhecer os teus números. E, portanto, se tu te concentrares nestas 8 categorias de objetivos e se tu conseguires ter clareza sobre objetivos e fores monitorizando estas 8 categorias de objetivos e conseguires conciliar aquilo que é o conhecimento dos números, olhar para os números, olhar para o negócio, como um jogo e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de te relacionares com as pessoas da forma como faz sentido, de forma humana, de forma pessoal, com todas as pessoas no negócio, então tu tens aqui superpoderes que te levam até ao nível mais elevado nesta atividade. E por isso, da nossa parte, nós fazemos isso todos os dias, a consultoria, o coaching, a formação e o mentoring à volta destes temas de construção do negócio. E, portanto, se és consultor imobiliário e precisas de ajuda, nós estamos disponíveis para te poder ajudar, temos as ferramentas, temos o conhecimento e temos muito gosto também em ajudar consultores imobiliários a construir carreiras que vale a pena ter. É isso que nós fazemos todos os dias e com esta nota nós nos despedimos. Mário, muito obrigado por mais uma boa conversa. A gente encontra-se aqui outra vez daqui a uma semana. Na próxima semana será outra vez ao meio-dia, portanto hoje foi um dia especial em que fizemos um horário diferente, mas na próxima semana estaremos aqui outra vez, quarta-feira ao meio-dia, no local habitual para partilhar convosco temas interessantes sobre construção de carreiras para consultores imobiliários. Está bem? Fiquem bem, uma boa semana e até quarta-feira.